Olá, seja muito bem-vindo ao programa Glamour. Sempre um bate-papo descontraído com temas relevantes e bem importantes. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos tratar de calvície, um problema que acomete cada vez mais homens e mulheres e que com certeza afeta muito a autoestima e a qualidade de vida das pessoas. Passando por Chapecó, aproveitamos a presença do Michel Dalmédico, que é terapeuta capilar, para vir conversar com o programa Glamour e explicar essas novas técnicas, né? Essa novidade no mercado, que é a micropigmentação. Então, para quem está com os cabelos um pouco falhos, ou quem sabe indo para uma calvície, seja bem-vindo ao programa Glamour. Em primeiro lugar, há uma diferença para começar esse tratamento? Já tem que estar calvo ou já nas primeiras percepções da perda do cabelo já é importante procurar? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Sou terapeuta capilar, então tenho, enfim, um discernimento um pouco diferenciado quanto a essas problemáticas de calvície. E atendemos aí mais de 2 dezenas, aliás, centenas de pessoas, com inúmeros pacientes aqui em Chapecó. Inclusive, estamos hoje aqui para os ajustes finais do evento, a qual a gente está promovendo aqui na semana que vem. A calvície é algo que eu diria assim, que quanto antes você tiver uma noção de buscar um tratamento com um especialista, o resultado no final vai ser, obviamente, melhor. Sempre se trabalha numa busca pela melhora, pela evolução dos fios existentes, porque os fios que deixaram de existir, existe uma sugestão e variáveis bem significativas para serem avaliadas. Então, nem sempre uma restauração capilar ela é possível, né? Então temos que ter esse discernimento, e quanto antes o cliente, o paciente, ele buscar um acompanhamento de um profissional realmente capacitado, com certeza ele vai ter um resultado muito mais efetivo. A micropigmentação capilar, o procedimento corretivo, essas novas técnicas que são corretivas, que hoje existem no mercado, quando bem aplicadas, quando aplicadas por profissionais realmente discernidos, são maravilhosas, principalmente para pessoas a qual estão passando por malefícios psicossomáticos, problemas muitas vezes de depressão, oriundos da falta de autoestima, e a calvície, infelizmente, ela é uma dor que eu sempre digo que não é uma dor orgânica, é uma dor psicológica, é a dor que a pessoa se olha no espelho e se sente mal, e muitas vezes a pessoa acaba deixando de ter convívio social, né? Então, nem todo mundo encara a calvície de uma forma tranquila. Tem pessoas que deixam, muitas vezes, até de frequentar casamentos, formaturas, eventos, a qual não possam, enfim, usar um boné, por exemplo, no caso de homens. Mulheres têm um trauma ainda até maior, porque a mulher tem uma relação muito mais forte com o cabelo, acabam sendo, às vezes, dependentes de apliques e até de prótese, etc. Então, assim, as técnicas novas, principalmente a micropigmentação capilar, inicialmente, num processo de início de calvície, com o acompanhamento de um profissional, de um terapeuta, com um tratamento conjunto a esse procedimento, é extraordinário, porque além de corrigir o problema, ou seja, o visual do couro cabeludo, de simular esse efeito de cabelo, de resolver a problemática que a pessoa tem de frente ao espelho, ainda faz com que o próprio couro cabeludo seja estimulado, e aonde exista unidade folicular, onde exista ósseo folicular, onde exista a possibilidade no popular de nascer cabelo de novo, isso possa acontecer com a estimulação decorrente do próprio procedimento e com um tratamento que vem junto e vem trabalhando em sincronia, que o profissional vai estar sugerindo e o paciente vai estar fazendo na sua casa. É um tratamento longo? Todo o processo de calvície, ele pode ser uma perda de qualidade de fio ou propriamente uma perda do próprio fio, né? Então, no popular você pode perder o cabelo, ou seja, ter ele sair, ele ser literalmente ele cair do teu ósseo, ou seja, você perder o fio, ou ele afinar no popular. Então, assim, quando o cabelo ele afina, ele tem uma predisposição genética de atrofia, esse tratamento ele vai ser, obviamente, muito longo, ele vai trabalhar em um contexto aí, eu diria até de décadas, a pessoa vai ter que ter um cuidado, talvez em alguns momentos maior, com ativos mais apropriados para aquele momento, em outros momentos com uma diferenciação, mas deixar de tratar é muito difícil. Em casos de eflúvios, em casos de falta de nutrição folicular, em casos de problemáticas, às vezes, emocionais, que a pessoa acaba passando por momentos de estresse,
são períodos menores, eu diria, o tratamento. Mas quando tem fator genético envolvido, o tratamento é longo. O que temos hoje também, que é bem importante salientar, nós temos uma saturação de patologia capilar. Eu sempre digo assim, temos, às vezes, dois tipos de alopecias em uma só pessoa. Então, a pessoa tem já uma alopecia androgenética, ela tem uma predisposição genética, tem um cabelo mais fino, a ter um folículo já predisposto, programado para atrofiar, e ela passa por um eflúvio, entendeu? Então, assim, ela passa por uma perda motivada por estresse, por fator de falta de nutrição, de correria de vida, porque a gente vive uma vida altamente corrida hoje, né? Então, o cabelo, gosto sempre de frisar, ele é um anexo do corpo, né? Então, eu diria que o teu corpo, o teu organismo, a última coisa que ele vai se importar é com o teu cabelo. Então, se você não se nutre direito, se você não dorme direito, se você não cuida do teu psicológico, se o teu corpo perece, o teu cabelo vai ser o primeiro lugar que isso vai aflorar. Então, assim, é muito importante ter essa visão, que às vezes a pessoa tem já uma predisposição a ter calvície e ainda ela piora o estágio por um mau hábito de vida. Algumas pessoas têm aquelas chamadas entradas, muitas vezes genético, é de família. É possível nessas entradas mais fundas, geralmente na testa, fazer o surgimento do nascimento do cabelo, se não tiver o folículo, ou não tiver tido cabelo nunca naquele espaço? Não, essa é essa grande questão que eu acho que acomete muitos homens, assim, e é importante a gente frisar. Existem muitos profissionais, talvez de uma forma, vou dizer assim, vamos usar falta de conhecimento, para não usar falta de ética, que colocam o cliente, o paciente, na terapia da enganação, né? Ou seja, estimular uma região, ou aplicar, ou fazer a pessoa tomar um ativo para nascer cabelo em um lugar que não vai nascer. Então, que não tem a unidade folicular. Por isso que é muito importante fazer um exame digital para ver se existe a unidade folicular, né? Quando a pessoa não tem unidade folicular, não adianta, não vai nascer cabelo. O que pode resolver, em muitos casos, é um procedimento de um transplante capilar, se tiver sucesso naquela região, se for estimulado após, se tiver um processo de tratamento pós o transplante, para manter ali aquele processo, talvez se tenha sucesso e se consiga ter cabelo naquela região. Eu, por experiência, por ter visto vários pacientes que já tentaram e não tiveram sucesso, o que a gente indica é trabalhar um procedimento realmente de micropigmentação capilar nessa região, quando o homem. Por quê? Se você raspar a tua cabeça e simular os folículos capilares naquela região, realmente a pessoa vai conseguir baixar o que a gente chama de hairline. Então, eu tenho as entradas. Tá, mas se eu raspar minha cabeça e fizer o procedimento de micropigmentação capilar certo, correto, eu vou conseguir formar o desenho da minha cabeça de novo aqui mais baixo e eu vou deixar de ter entradas. Sempre gosto de frisar. Existem vários artistas aí famosos, enfim, que usam a cabeça raspadinha e tal. Então, existe uma coisa é você raspar a cabeça por desleixo, existe outra coisa é você usar um penteado raspado, entendeu? E manter sempre raspadinho, bonito. Isso ainda é uma autoestima até um pouco mais elevada do que alguém que tem um cabelão, entendeu? Então, é uma grande questão de realmente você passar para a pessoa essa compreensão. Não gosto das minhas entradas, não tenho como resolver com cabelos, eu tenho como resolver com o procedimento da micropigmentação capilar, sendo que seja bem feito. Falando em micropigmentação, logo lembramos de agulha. E algumas pessoas têm medo de um procedimento assim, que tu podes falar, né, até mesmo acalmar, ou ser até mesmo muito lógico na tua explicação e muito verdadeiro. É um procedimento indolor ou não? Essa é uma ótima pergunta mesmo. Quando a gente trabalha em estimulação no couro cabeludo, é muito diferente de micropigmentação capilar. Eu sempre gosto de frisar. O pessoal que conhece a gente, aí, essas mais de 200 de pacientes, de clientes, temos em torno de trabalhar conosco em terapia capilar mais de 400, eu acredito. Então, assim, uma estimulação capilar, ela envolve uma certa dor, porque eu estou estimulando um couro cabeludo para ter uma indução de colágeno, para ter uma liberação de ósseo folicular, para ter um processo de repilação que envolve ali a aplicação tópica de fatores de crescimento, de bloqueador genético e etc. Estou fazendo uma terapia. Dentro do meu método, a qual a gente, divulga tanto aí na internet, nós também aplicamos os micropigmentos para corrigir esse processo de branco do couro cabeludo, ou seja, eu corrijo primeiramente o que incomoda a pessoa e já aproveito e estimulo, certo? Isso é o meu método. Agora vamos falar em micropigmentação capilar, procedimento que é oriundo da maquiagem,
que é oriundo dessa maquiagem permanente, que se trabalha com uma molécula pequena, que na minha modesta visão não pode ser definitivo, tem que ser um procedimento ao qual ele venha a sair com o tempo, porque existe degradação da própria cor da tinta em si, então talvez procedimentos errôneos por aí, você deve ver que a pessoa tem a cabeça meio azulada, etc., não é legal, ou até sobrancelha muitas vezes, enfim. Então, assim, um procedimento de micropigmentação, ele não pode doer a ponto de ser algo que seja desconfortável para a pessoa. Por quê? Existem processos anestésicos, tópicos, que são, inclusive, legalizados, que não tem problemática nenhuma de um profissional, sendo que ele tenha conhecimento, discernimento, que ele tenha formação, ele possa fazer. Então, quando existe uma dor muito excessiva, o procedimento não está sendo bem feito. Outra coisa, a camada da pele a qual esse pigmento tem que ser aplicado é uma camada a qual não propicia uma injúria, não propicia uma dor. Por quê? Você coloca na derme papilar, é uma região muito superficial e que se renova em poucos meses. Então, o procedimento de micropigmentação capilar ou um procedimento de outra modalidade de micropigmentação, ele não pode durar muito tempo. Se ele durou muito tempo, ele já foi feito de forma um tanto quanto equivocada. Então, ele tem que ser um procedimento que ele vai ter que ser refeito de tempo em tempo e não deve colocar a pessoa, o cliente, o paciente, como queiram se referir, em uma dor a qual seja insuportável, ou seja algo tão desconfortável. O que se sente realmente é um leve desconforto que é totalmente suportável e totalmente, digamos assim, que o paciente ou a pessoa, o cliente, enfim, quase nem nota. Tu falavas no início do nosso bate-papo sobre um aplicativo, que é o que te traz a Chapecó. Pode explicar um pouco melhor? Bacana. Então, esse aplicativo é uma ideia que eu tive por realmente atender muitas pessoas e acabar, como a gente é muito sincero na nossa linha de consulta, de relação com o cliente, com o paciente, eu acabo que muitas vezes a gente sente que cria até uma certa desilusão, né? A pessoa acaba ficando triste, né? com a sugestão que a gente acaba, a verdade que a gente acaba passando na consulta. A pessoa chega lá achando que vai ter um processo de nascimento de fios, não tem unidade folicular, eu faço o exame e eu tenho que realmente falar isso para a pessoa. Infelizmente, você não vai ter um processo de nascimento de novos fios. E aí a gente acaba ofertando esse procedimento de micropigmentação capilar por realmente achar ele muito bacana, muito legal, quando bem feito. Então, muitos pacientes, muitos clientes acabam deixando de fazer, tendo uma objeção muito grande de fazer o procedimento por não se observar, não conseguir se imaginar como ficaria, sabe? Tem aquele medo, o cara vai pintar minha cabeça, vou ficar estranho. Ou então tem um apego muito grande, o pessoal que já tem uma androgenética totalmente cicatricial, já que, enfim, não tem mais reversão, acabou que só ficou com os lados, né? Só com os lados, que não é uma região que não tem recepção hormonal, não atrofia, não afina, e acaba que mantém aqueles lados, mantém o uso de um boné, ou até não usa o boné, mas tem aqueles lados como se fosse um apego ali, né? Então, ele parece que ele raspar aquilo, ele vai ficar nu, né? Então, o que eu pensei? Se eu tiver algo que eu possa simular, que essa pessoa possa se observar ali por algo digital e se enxergar com a cabeça raspada, eu com certeza vou eliminar muito mais essa objeção e muito mais pessoas que têm hoje um certo medo de fazer o procedimento vão vir e vão se tornar cliente nosso, vão se tornar paciente nosso por ter feito essa simulação. Então, esse aplicativo vem com esse intuito, a pessoa tirar uma foto, ela vai baixar de forma gratuita nas plataformas digitais e vai simular com o seu celular, vai tirar uma foto de sua cabeça, vai ter ali bem certinho os ângulos que ela vai ter que fazer a foto e vai simplesmente escolher a linha de frente que ela quer, se ela quer mais baixa, se ela quer mais alta, muito funcional, e o próprio aplicativo vai fazer a simulação de como ela ficaria com o efeito raspado, com a micropigmentação capilar, efeito raspado. Isso vai fazer, eu acredito, que muitas pessoas mudarem a ideia, ou seja, a pessoa que não tenho, achava que não tinha solução para o meu problema, agora eu vou ter solução e realmente eu vi que fica legal, então eu vou lá e vou fazer. Que bacana, bem interessante. E será lançado no dia 24 deste mês aqui em Chapecó? Isso, vai ser lançado aqui em Chapecó. Então, vamos ter toda aí a mídia, vamos ter o pessoal aí da parte da estética, vários convidados que vão participar desse lançamento, a qual também a gente tem como... Fomos pioneiros na região em termos de micropigmentação capilar, né? Então, eu
me formei em São Paulo e acabei trazendo esse procedimento aqui para a região, isso há cerca de 2 anos já. Então, vai ser mais um pioneirismo da nossa marca, a qual a gente vai estar realmente para o próprio mercado, também para quem queira vir a trabalhar com isso, para outros profissionais, possam ter uma ferramenta que venha realmente trazer uma solução para os seus clientes e para a gente poder realmente ratificar esse mercado, deixar o mercado um pouco mais assim profissional e fazer com que as pessoas daqui 10, 15 anos possam ter o procedimento de micropigmentação capilar como algo como hoje eu posso dizer, a própria micropigmentação de sobrancelhas, que é algo bem mais aceito, muito mais comum, muito mais normal. E é isso que eu quero, que daqui 10, 15 anos eu possa ter aí, passar pela rua e cada vez ver mais pessoas com a cabeça micropigmentada e se sentindo mais felizes, que é isso que a gente trabalha para deixar as pessoas mais felizes. Essa é a verdade. Que bacana. Então, esse bate-papo foi com Michel Dal, médico, que é terapeuta capilar e nos esclareceu muitos pontos, muito importante, porque realmente vem dar, de repente, uma sobrevida, um sopro de vida, algo a mais no dia a dia de uma pessoa que está sofrendo com esse problema, que é a calvície. Então, muito obrigada, sucesso para ti. Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade, convido a todos, então, no dia 24, aí estarem presentes no nosso evento. E todos que tiverem dúvidas também, com certeza, aí estamos na rede social aí para sanar as dúvidas, temos nossos contatos também de WhatsApp, enfim, de Facebook, Instagram, etc. A gente gosta sempre de estar aí conversando com todo mundo, porque a calvície, só quem tem sabe o quanto incomoda. E a gente trabalha para aqueles que se incomodam.